Olá, meu nome é Braulio, eu sou aluno do mestrado em Educação Profissional e Tecnológica e, como proposto pela professora Luzia, vou falar um pouquinho sobre o texto de Demerval Saviani, Trabalho e Educação, Fundamentos Ontológicos e Históricos. O texto gira em torno da questão do trabalho e da educação, a sua relação e como esses dois fenômenos essencialmente humanos eram concebidos inicialmente como uma unidade e posteriormente, com a evolução da história e desenvolvimento da humanidade, esses dois fenômenos eles passaram a ser concebidos de forma distinta, distante, separada. Para explicar a questão da relação entre trabalho e educação numa perspectiva ontológica, o autor ele parte do pressuposto de que o ser humano necessita inicialmente produzir a sua vida. Ele age sobre a natureza e a transforma conforme suas necessidades. Essa ação, que deve ser consciente sobre o meio, é o que comumente chamamos de trabalho. Gaudêncio Pligoto ele vai explicar que só o ser humano é capaz de criar e recriar as condições de sua existência. Para isso, ele tem que agir sobre a natureza, ele tem que trabalhar. Porém, aí requer um elemento adicional, que é o aprender. Então, para trabalhar, para agir sobre a natureza, o ser humano precisa também aprender. Ele precisa ir de um processo educativo. Então, não há como separar esses dois elementos, a educação e o trabalho. O autor chamado Carlos Henrique Brandão vai dizer que ninguém escapa da educação. Se educação e trabalho são dois elementos inseparáveis nessa perspectiva, então ninguém também escapa do trabalho. Daí a sua razão ontológica, a sua concepção ontológica, porque trabalho e educação são dois fenômenos essencialmente humanos, são próprios do ser humano, são próprios do homem. Na questão histórica, o autor vai dizer que com a mudança dos modos de produção e a apropriação privada da terra, a humanidade passou a se dividir em classes. Essa divisão em classes causou também mudanças no modo de educar. Você tinha um modo de educar para quem tinha propriedade, quem era dominante, quem era rico. E um outro modo de educar para quem não tinha a propriedade, quem era pobre e quem era dominado. Essas mudanças na educação reverberou na escola com modelos pedagógicos distintos. O que o autor propõe? O autor propõe que a gente volte para a unidade que se tinha nas concepções entre educação e trabalho e que, a partir daí, conceba um modelo pedagógico que tenha por princípio o trabalho, e esse modelo deve atentar para que a escola possa ensinar o estudante, ensinar o aluno os fundamentos científicos e metodológicos da produção moderna. Só assim, para o autor, o aluno, o sujeito estudante, ele pode conseguir a sua autonomia, conseguir sua cidadania e poder gozar da sua vida em todos os aspectos. Isso é que é a chamada educação unilateral. É isso. Muito obrigado.